A pessoa que faz um uso abusivo de substâncias, mesmo percebendo, né, as percas, né, o quanto que a vida, né, as escolhas, as vivências foram prejudicadas, né, quanto com relação por conta, contribuindo, né, o uso abusivo de substâncias, mesmo ela reconhecendo tudo isso, muitas vezes ela vai ter muita dificuldade em buscar ajuda, em pedir ajuda, e é muito difícil, assim, se a pessoa não aceita que ela tá sendo prejudicada pelas escolhas dela, e, né, entendendo que há um problema de saúde aí, né, que há uma situação de um uso abusivo de substâncias e que ela precisa se tratar, precisa cuidar. Enquanto ela não reconhecer isso, e muitas vezes sozinha vai ser muito difícil, mas mesmo com as pessoas ao redor, né, o que se importam com ela, falando isso para ela, muitas vezes vai ser, ela não vai aceitar, ela não vai reconhecer. Então, em algum momento, ela vai precisar ter um insight de que a vida tá bem ruim, eu estou adoecido, adoecida e preciso de ajuda. E quando isso acontecer, né, quando ela reconhecer que precisa de ajuda, aí tudo vai ser mais possível para ela, no sentido de cuidados, né? Ela vai conseguir poder ser cuidada ali na UBS ou no CAPS do território. E é importante, né, a família. Eu entendo que muitas vezes a família está despedaçada, né, nesse momento. Então a família sofreu muito, a família está cansada, né, de estar, né, com uma pessoa que faz isso, né? Imagina uma pessoa que estou falando em casos bastante que são muito expressivos com relação a isso, né? Estou falando daquelas pessoas que não conseguem se manter em relacionamentos, que não conseguem se manter em empregos e que tudo gira, né, em torno da substância. Às vezes até se meteu já em confusões, em acidentes, perdeu pessoas e perdeu boas oportunidades de pessoas, de empregos. Então, estou falando dessas pessoas que a vida foi muito prejudicada pela relação abusiva com a substância. Então, quando ela consegue, né, se dar conta de que ela, né, tem uma situação de saúde, um problema de saúde, que tem tratamento, mas precisa dela, fica muito mais fácil, né, quando ela aceita isso, de se buscar ajuda, né? E a família é um fator importante. Eu entendo que muitas vezes, né, a família está cansada, mas o apoio dela é importante. Então, a família também precisa, quando essa pessoa decide, ela consegue se decidir pelo autocuidado, o apoio dessa família, dessas pessoas importantes, dessas pessoas próximas, ele é muito relevante. Ele é relevante para o processo dela. Ela fazer essa escolha que não é fácil. Não é fácil para alguém que tem um transtorno de uso de substâncias, seja qual for, álcool, cocaína, crack. Não é fácil para alguém que se percebe assim, prejudicado pela relação com a substância, buscar ajuda. Perceber que precisa ir buscar ajuda. E não vai ser da primeira vez que ela vai buscar ajuda que ela vai conseguir vai conseguir chegar àquele lugar que ela gostaria da relação com a bebida, com a substância e a vida dela. E a família vai ser, as pessoas importantes dela vão ser fundamentais para esse processo. Não apenas isso, né? Para ela que ela consiga, né, se voltar ali a fazer as coisas que ela gostaria de fazer, a viver, fazer alguma atividade remunerada, se relacionar com outras pessoas. Então ela vai precisar reaprender a viver. Viver sabendo que tem aí um transtorno sobre o uso de substâncias. Vai precisar rever e ressignificar o uso dessas substâncias, o viver, né? Como viver sem a substância. Pensando aqui, né, nessas pessoas mesmo, que não conseguem fazer nada, sabe? Talvez você conheça pessoas que não conseguem fazer nada sem usar a substância. Então, fez qualquer atividade, já precisa fazer o uso da substância. A relação de dependência está absolutamente ali colocada ali.
absolutamente concreta. Essas pessoas vão ter muita dificuldade. Então, pessoas que para fazer qualquer atividade precisam ali usar a substância. Para elas vai ser muito difícil. Então, o apoio familiar, por mais que muitas vezes a família está despedaçada, ele é importante. E além disso, né, é importante, né, não apenas o tratamento médico, mas o tratamento psicossocial também dessa pessoa. Então, para rever ali trabalho, rever as condições dela, rever possibilidades para ela. Porque para alguém que, mesmo se reconheça em uma situação, né, de adoecimento com relação a substâncias, não é só para respirar, né? As pessoas querem viver, as pessoas querem ter as possibilidades. Então, poder fazer um trabalho psicossocial relevante vai contribuir muito para essa pessoa. Então, a gente está falando de uma situação que ela é uma crise, não só, né, do nosso município, ou estado, Brasil. A gente vê situações aí, né, lugares onde as pessoas ficam ali absurdamente entregues, ali em situação de rua, estão vivendo apenas ali, né, para a substância. Então a gente está falando de uma situação muito grave. Obviamente que você pode ter, o outro pode até ser você, né, a pessoa que você, Samuel, mas eu não estou nessa condição. Mas talvez você já foi muito prejudicado por conta do uso abusivo. Então a ajuda é possível, mas obviamente que você precisa aceitar que precisa cuidar disso.